Oi gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um projeto super especial que tá sendo feito num momento muito especial da minha vida que eu quero compartilhar com vocês. Gente, essa é a carteira Bia, uma versão um pouquinho diferente, mas que você vai, pra quem já conhece os meus projetos de outros carnavais, vai ver que ela tem várias similaridades com a carteira Carol, com algumas coisas vocês vão conseguir pegar de técnica parecida, tá, com a da carteira Carol, mas é uma carteira que eu tentei fazer algumas coisas diferentes nela também, pra quem já tem o projeto da carteira Carol também não se sentir desprestigiado, né, pra ver coisa nova, afinal de contas a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Eu já vou mostrar essa carteira em detalhes pra vocês vão ver todo o projeto, tudo bonitinho, vou falar sobre modelagem, mas antes eu quero dizer pra vocês por que eu tô tão feliz e por que esse projeto tá sendo feito em comemoração. Gente, agora no dia 1º de julho eu comemoro meu primeiro ano sem CLT. Faz um ano que eu criei coragem, larguei um emprego que me fazia mal, que me fazia triste, que não me dava tranquilidade, que não me deixava dormir de noite. Que já tava nesse emprego há 12 anos, ou mais, nem sei mais, já me perdi. Tive coragem, finalmente, de investir somente no Meia Tigela. Então, sim, esse é um projeto super especial, porque eu estou lançando ele nessa semana de aniversário. E, obviamente, vai ter, então, lançamento, vai ter promoção, vai ter sorteio, vai ter um monte de coisa legal. Então, fica aí que eu vou explicar direitinho pra vocês. E já quero te agradecer muito por estar aqui, de alguma forma, apoiando o meu trabalho. Se você não me conhecia até agora, chegou aqui de paraquedas, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, tá? E agora sim, vamos falar sobre a carteira Bia. Eu quero apresentar esse projeto em detalhes para vocês. Se vocês olharem assim, quem me conhece há mais tempo já vai falar: ah, Fernanda, é só uma adaptação menor da carteira Carol. Não é, e vocês vão ver depois, tá? Tem técnicas diferentes nela aqui dentro que eu quis agregar coisa nova e trazer coisas novas pra vocês. Mas ela é intencionalmente muito parecida com a carteira Carol, porém menor, o tamanho é menor, porque tem muitas meninas que compraram a apostila do projeto da carteira Carol, que pra quem não conhece está disponível lá na minha loja, uma apostila completinha, passo a passo, com fotos e textos. Mas por não ter vídeo, tem muitas meninas que nem se arriscaram a começar a cortar a carteira Carol pra fazer. Elas acabam tendo medo, mas gente, de verdade, se vocês perderem um pouquinho de tempo, um pouquinho do medo de vocês e forem acompanhar o passo a passo em foto, vocês vão entender. Mas enfim, pra galera que se adapta mais com vídeo, não gosta de ter que ler, não gosta de ter que olhar foto, eu trouxe essa carteirinha Bia de propósito para vocês reconhecerem algumas das técnicas e perderem o medo dessa carteira. Porque o passo a passo tem muitas coisas que vocês vão reconhecer como parecidas, similares com a carteira Carol, tá? Então é uma carteira que tem a intenção que vocês percam o medo da carteira Carol, façam ela, mas também trazendo técnica nova, trazendo modelagem nova, para vocês terem uma segunda peça. Afinal de contas, a carteira Carol é uma carteira praticamente uma clutch, né? Uma carteira que por si só funciona, você pode sair com só ela na mão, com uma alcinha, e funcionar como bolsa. Já a carteira Bia não, é uma carteira para quem quer colocar todas as suas coisinhas dentro dela, mas guardar ela na bolsinha. Então, separadinho. Então agora sim, parei de enrolação, vou mostrar a carteira para vocês verem que diferença são essas da carteira Carol. Logo de cara, vocês vão ver que ela tem 2 bolsinhos, olha só. Temos 2 bolsinhos, inclusive um é costurado no outro, isso é uma técnica bem bacana. Ela também, ó, fez o acabamento do zíper um pouquinho diferente da carteira Carol, vocês vão ver. 2 bolsinhos pra quê, Fernanda? Porque a gente sempre tem coisa pra guardar em bolso, né, gente? Bolso nunca é demais, nunca foi problema ter muitos bolsos, então não vai ser agora que ele vai ser. Quer guardar só moeda? Não, guarda. Quer guardar só dinheiro no outro? Guarda. Quer guardar o que você quiser? Coisinha pra cabelo, batom, não sei, gente. Usem a criatividade de vocês. Então temos 2 bolsos com zíper e a técnica é bem legal dessa colocação desse segundo bolso. Aí sim, vamos para a parte interna. Aqui vocês vão ver que novamente temos os bolsinhos porta-cartões, mas obviamente com uma carteira menor, em vez de 6 espaços, temos 4 espaços porta-cartões. E aqui temos um bolsão porta-documento com visor transparente. Então essa é a carteira Bia. Aí eu quero mostrar pra vocês também que dá pra fazer numa opção sem a abinha, olha só, ela fica bem bonitinha também. A única coisa que vai modificar é não coloca a aba e na hora de fazer a colocação do botão, em vez de fazer a colocação do botão aqui e na abinha, você vai fazer a colocação aqui nesse primeiro bolso. Ó. Como o botão que a gente tá utilizando é um botão que tem rebite, que tem acabamento, que é só não colocar a aba, tá, gente? É muito fácil. E aqui eu quero mostrar pra vocês como fica, então, com os cartões
e com o documento ali no visorzinho. Como cabe carteira de identidade, RG, vai caber também CNH, porque a CNH é menor que o RG. Então vai caber direitinho, você nem precisa tirar o documento da carteira para mostrar, caso alguém solicite. Agora sim, vamos falar sobre a modelagem, né, gente? Muito importante. Meu povo, como eu disse pra vocês, não tenho mais empreguinho CLT, não tenho mais onde tirar renda, a não ser daqui do meu trabalho do artesanato. Então, gente, modelagem é paga, tá disponível lá na minha loja virtual, www.meiatigela.com.br. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, é só vocês colocarem o dedinho de vocês ali, clicarem e ir direto pra loja. Nesses primeiros dias de lançamento, eu vou colocar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá? Até quando vai ser válida essa promoção, tudo bonitinho. Então dá uma olhadinha ali. Mas nesses primeiros dias, nas primeiras semanas aqui de julho, vai ter promoção sim, ela vai estar com preço promocional, tudo bonitinho. Então dá uma conferida lá pra garantir o projeto, pra garantir essa modelagem com desconto. E obviamente que pra comemorar, né, sempre quando eu lanço um projeto novo, todos os outros projetos, incluindo as apostilas, modelagens, tudo tem desconto também. Então aproveita lá na loja, já dá uma olhadinha no resto dos meus projetos por lá, pra saber se você não quer aproveitar e adquirir junto para baratear, né? Pra ficar mais baratinho, pra aproveitar a deixa e já garantir os teus outros projetos de meia tigela. E a aula já tá começando, eu prometo, eu juro, eu só quero fazer um jabazinho rápido da minha parceira Ponto X Tecidos, porque tanto essa estampa floral quanto essa de morango são da minha coleção, afinal de contas eu também sou designer de estampas e é daqui que eu tiro também parte da minha renda para pagar os meus boletos. Então quem produz as minhas estampas em tricoline 100% algodão, e tá vindo novidade aí, tá? Tá vindo sarja impermeável, tá vindo gabardine, tá vindo um monte de coisa legal, é a Ponto X Tecidos. Eu vou deixar o link direto para eles também aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar o link para Personal Art, que é minha parceira, só que quem produz os meus sintéticos com as minhas estampas. Então, tanto a Ponto X quanto a Personal são as minhas parceiras, cada um com o seu, né, com o seu haul aí de produtos. Nas duas eu tenho um cupom que é meia tigela e nas duas lojas tem desconto, tá? Então, quando vocês forem comprar tanto tecido 100% algodão quanto sintéticos de meia tigela, dê uma olhadinha lá e usem os meus cupons, ou meu cupom, né? Porque dá desconto, gente, é bom pra vocês e é bom pra mim também. Então não esqueça. Então você foi lá, fez a compra, recebeu a tua modelagem, fez o download, imprimiu, começou a costura. Vamos finalmente começar a costura. Antes de sair cortando os teus materiais, primeiro você vai lá e vai entender a tua modelagem, tá? Cada uma das partes do molde vai estar ali escrito carteira Bia, qual que é o número do molde, molde 1, molde 2, molde 3 e assim por diante, e qual é a parte que ela representa, tá? Então vai lá, separa a tua modelagem, entende a tua modelagem primeiro e já pensa em quais tecidos você vai usar para cada parte. Então já deixa os tecidinhos selecionados, já deixa a tua modelagem toda organizadinha. Não sai riscando e cortando imediatamente os teus tecidos. Primeiro você vai cortar grosseiramente os teus tecidos, vai levar eles pro ferro, vai passar bem e aí então você vai riscar e vai cortar. Por que eu digo para vocês fazerem isso? Porque às vezes o tecido tá amarrotado, as pessoas ficam com preguiça, eu já fiz isso, a gente fica com preguiça, mas mesmo assim com o tecido amarrotado a gente já vai lá, já risca, já alfineta, já corta e depois na hora de fazer a carteira não dá encaixe direitinho, porque o tecido tava amarrotado, passou, cresceu, tá? Então façam isso, corta grosseiro, passa bem e aí sim risca para cortar a modelagem. Outra coisa, prestem atenção no sentido da estampa, tá? Essa parte aqui, por exemplo, é a parte externa da carteira, que é essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo que a modelagem tá dizendo que o sentido da estampa é invertido? Por quê? Porque o que importa é que a estampa, essa estampa aqui, ela não tem direção, tá, gente? Ela não tem pé, como a gente fala. Mas olha só, quando a carteira fecha, se ela tivesse pé, olha só como ela ficaria invertida, tá? Pra ela ficar com a estampa virada no sentido certo, ela tem que ser cortada, digamos assim, de cabeça para baixo. Então, na hora de cortar os seus tecidos, preste atenção na modelagem, no que tá dizendo, no que eu não escrevi de besteira, eu escrevi informações importantes na modelagem também. Além disso, vocês também vão encontrar ali, ó, escrito em que tipo de material que ela é, então aqui tá escrito uma vez no tecido, uma vez na manta acrílica, mas cada um dos moldes vai ter direitinho o sentido da estampa, qual a modelagem e quantas vezes você vai ter que cortar, tá bom? Prestem atenção nos moldes. Então bora lá finalmente começar o tutorial dessa peça, né? Eu já cortei ali as partes externas e estruturei o que estava indicado lá no molde na manta. Tô usando a manta acrílica R2 de 100 gramas,
Passei aquela costurinha de segurança maneira em toda a volta e já tirei o excesso da manta, tá? Fiz isso nas duas partes externas e ali na binha separei um dos pedaços e fiz a mesma coisa, então tá estruturadinha e tá com a margem de segurança, aliás, costura de segurança feita. E o segundo pedacinho eu cortei grosseiramente ali, não precisei cortar exatamente no molde. Vou alinhar direito com direito e vou costurar toda a volta, deixando só aquela partezinha ali de baixo sem costurar, porque a gente precisa desvirar a peça. Vou aproveitar, já vou dobrar no meio as minhas duas peças e fazer uns piques de marcação para indicar onde é o centro de cada uma delas, porque depois a gente vai ter que alinhar todo mundo junto e costurar, e isso vai nos ajudar a deixar uma peça bem alinhadinha, bem simétrica, bem bonitona. Fui para a máquina, fiz a costura da aba como eu indiquei para vocês e aí eu vou cortar essas pontinhas que ficaram. É bem importante fazer isso, tá? Também vou fazer a corte ali do excesso do tecido, vou desvirar, passar bem e pespontar toda a volta. Ali eu vou dobrar no meinho e também vou fazer a marcaçãozinha do centro, que agora a gente vai precisar alinhar e costurar todo mundo junto. Coloca a tua binha com a parte mais bonita, com o pesponto mais bonitão dela virado pra cima, alinha pique com pique ali com a parte da tua carteira, as duas estampas pra cima, tá? No mesmo sentido. E ó, faz uma costurinha de segurança pra prender todo mundo junto no lugar. Aí a gente vai fazer o alinhamento ali com a nossa carteira, novamente vou usar um clipezinho pra prender e vou passar uma costura com um pé de máquina de 1/4 de polegada. Agora presta bem atenção no sentido em que a aba ficou direcionada e também, ó, eu joguei todo aquele excesso de material lá do verso para a parte maior da carteira. Eu vou passar um pesponto prendendo todo mundo bonitão e também já aproveitei e já coloquei a minha etiqueta. Bora fazer o nosso bolsinho com visor transparente. Eu selecionei ali um pedaço de plástico, pode usar a gramatura 30 ou 40. Selecionei ali, já fiz 2 cortes dos acabamentos laterais, que eu vou levar para o ferro e vou dobrar dessa maneira, vincando bem no meio eles, tá? Para essa carteira eu vou usar em vários momentos esse tipo de entretela, que é conhecida como entretela de papel. Não é papel, ela é uma fibra, tem vários tipos de composição, mas a gente conhece ela como entretela de papel ou entretela não tecida. Esse aí eu estou usando gramatura 40 e você acha em qualquer loja boa de materiais para artesanato. Eu tô usando a versão com cola, tá bom? Então, de um lado ela é mais brilhosinha, porque ela tem uma colinha e tem que ser termoativada, então a gente vai ter que levar isso pro ferro. Você vai posicionar a tua entretela dessa maneira, encostando ali na dobra que você fez, que você vincou com o ferro. Então faz ali o teu alinhamento, passa, mas ó, cuidado, porque você não pode passar o ferro diretamente em cima dessa entretela, tá? Ela vai derreter. Então você vai passar sempre pelo lado do tecido. Aqueles dois acabamentinhos que ficaram sobrando ali, que são os acabamentos da parte de cima e de baixo, você vai dobrar em estilo em viés. E agora sim, vamos começar a costura. Alinha o teu plástico encostando na dobra, tá? Tem que ficar bem alinhadinho e bem encostadinho naquela dobra que você vincou no ferro. Então, junta todo mundo ali e eu vou costurar pelo lado da entretela, tá bom? Costura novamente um pezinho de máquina. Eu sempre uso o pé calcador de 1/4 de polegada. Quando for alguma coisa diferente disso, eu vou avisar. Aí eu vou jogar os tecidinhos ali pra lateral, vou alinhar todo mundo bem. Eu tô passando o dedo pra deixar todo mundo juntinho e alinhado. E já vou fazer um pespontinho de acabamento, vou rebater os dois tecidinhos juntos. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, fui ali, alinhei bem direitinho, encostei na dobra, deixei todo mundo bem juntinho, passei uma costura com o pé de máquina, e aí eu vou desvirar as duas partes do tecido, deixar todo mundo juntinho, e vou passar uma costurinha de pesponto para dar acabamento e já prender os dois tecidos ao mesmo tempo. Aí a gente vai encaixar os nossos debruns, que são aqueles dois pedacinhos de acabamento que a gente fez para a parte de cima e para a parte de baixo do nosso bolsinho. É só encaixar e passar um pespontinho prendendo todo mundo junto. Ele é propositalmente um pouquinho maior do que do teu bolso com visor, tá? Depois a gente vai cortar os excessos para fazer o ajuste. Bolsinho feito, agora chegou a hora da gente fazer o refil, então cortar aquele excesso que ficou dos debruns para deixar todo mundo do mesmo tamanho. Agora vamos começar o forro e esse é o único molde que não coube numa folha A4 inteiro, tá? Porque ele era muito grande, então você vai ter que montar o molde antes de fazer o corte dos materiais. Eu cortei um pedacinho de entretela um pouquinho menor, aproximadamente meio centímetro de margem para todos os lados, para não ficar sobrando. Estruturei meu tecido e já repliquei ali as marcações que estão indicadas ali no molde. Só um risquinho em cada um dos lados para depois a gente já conseguir alinhar direitinho, tá? Dessa linha azul e daquela linhazinha rosa. Lembra de não passar a entretela de papel diretamente com o ferro em cima, tá? Você sempre passa ela pelo lado do tecido. Depois disso, das marcações feitas, eu vou achar o meio no sentido vertical do meu forro, tá? Porque a gente vai fazer o alinhamento do bolsinho ali porta-cartões.
Eu também vou ter que encontrar o meio do meu bolsinho porta-cartões, porque ele é levemente maiorzinho do que o nosso forro, tá? Então faz ali, pega com a régua ou dobra, faz uma marcaçãozinha para achar o centro dele e aí a gente vai fazer o alinhamento, tanto na horizontal quanto na vertical, pelas marcações que a gente fez no bolso e no nosso forro. A gente já tinha transferido ali para o nosso forro 2 linhas guias que estavam lá no nosso molde, uma bem lá na pontinha, que a gente não vai usar agora, e aquela outra mais central, tá? Então eu vou alinhar o meu bolso por baixo daquela linha guia que ficou mais no centro da carteira, então bem alinhadinha a parte de baixo do bolso com ela. E eu vou usar aquelas minhas linhas guias que eu desenhei do meio da carteira e do bolso para achar também o centro dele. Agora eu vou usar alguns clips para poder prender todo mundo junto e vou passar uma costurinha só naquela parte de baixo, que é para prender só, né, só realmente a parte de baixo do meu bolso, dessa maneira. Eu já aproveitei, ó, já fiz uma costurinha nas duas laterais e daí eu fiz essa costura pelo verso, pelo lado do forro. E ó, eu vou refilar esse excessinho de material de bolso que ficou sobrando nas duas laterais. E o nosso bolsinho com visor plástico tá feito. Agora a gente vai começar a organizar os bolsinhos porta-cartões. Gente, para fazer esse tipo de marcação no tecido, você sempre usa ou caneta ou giz mágico, tá? Que vai apagar com o calor do ferro. A gente vai cortar 2 pedaços dos nossos porta-cartões em tecido. Eu gosto de usar tecidos diferentes, bem contrastantes. E também já cortei 2 pedacinhos seguindo o molde da minha entretela de papel. Eu vou alinhar a minha entretela de papel pelo meio do meu tecido, com a cola virada para baixo e encostando bem na parte de baixo do meu tecido, tá? Então olha como ela vai ficar. Leva para o ferro para fixar bem a tua entretela e já faz uma margem, uma bainha com 1 centímetro de dobra, tá? Vai ficar dessa maneira. Nesse caso desse bolsinho que tem esse corte, vai ficar bem certinho encostando ali no cortinho. Mas no outro bolso também a mesma coisa, bainha com 1 centímetro. Leva isso para a máquina e já faz um pespontinho de acabamento para fechar essas duas bainhas. Agora vamos posicionar os nossos bolsinhos e chegou a hora da gente usar aquela segunda linha guia que a gente tinha marcado lá embaixo da nossa carteira com aproximadamente 1,5 cm de distância da base. Então eu vou pegar esse primeiro bolsinho que tem aqueles 2 cortes nas laterais e vou alinhar a parte de baixo dele com essa linha guia que eu tinha desenhado. Com isso feito, eu vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha nas duas laterais e aí vou fechar o fundo do meu bolsinho, também bem na pontinha, tá? Uma margenzinha ali de uns 2 milímetros de distância. Vai ficar dessa maneira, fechado embaixo e nas laterais presinho com uma costurinha de segurança só para ele não sair mais do lugar. A gente vai pegar o nosso segundo bolso que não tem os cortes e vamos fazer o alinhamento dele, então ali pela lateral do nosso bolsinho, vai encaixar bem direitinho e também vai encaixar perfeitamente na parte de baixo ali do nosso forro, da nossa carteira. Então vai ficar todo mundo bem alinhadinho e eu vou passar uma costurinha de segurança bem na borda, prendendo esse bolso no lugar. Então nas duas laterais, estou fazendo toda essa voltinha em U, deixando só essa parte de cima onde vão entrar os cartões abertos, dessa maneira. Agora você pode usar uma régua ou então usar o próprio molde, que eu já fiz a indicação ali do centro dele para te ajudar. Você vai usar ele como marcação, vai achar o centrinho, lembrando que sempre usar uma caneta, um giz mágico, vai fazer a marcação e a gente vai fazer uma costura dividindo esses 2 bolsos e transformando ele em 4 espaços porta-cartões. Bora colocar os nossos bolsinhos com zíper e para isso eu só quero te mostrar um dos forros que está indicado ali no molde que você tem que cortar o tecido na dobra. O que isso significa? Realmente isso que está escrito, tá, gente? Você vai dobrar o teu tecido, vai alinhar o teu molde e vai cortar dessa forma. Então o teu tecido vai ficar com o dobro do tamanho. Também já separei ali 2 pedaços de zíper, um deles vai ser um tamanho um pouquinho maior, com um pouquinho de sobra, ali uns 17, 18 centímetros, e o outro precisa ter exatamente 12 centímetros, tá? Eu já cortei ele bem retinho nas duas laterais e já dei uma queimadinha com um isqueiro para ele parar de desfiar. Você também vai ter lá na modelagem esse acabamento aí para zíper, que você vai dobrar ao meio e vai cortar. Esse pedacinho aí de tecido vai fazer o acabamento dos 2 lados do nosso zíper. Então, pega ali cada um deles e você vai dobrar dessa maneira. A gente vai fazer como se fosse um debrunzinho, tá? Um viés. Leva as 2 pontas lá pro meio, vinca bem com o ferro, depois dobra de novo ao meio e vinca bem com o ferro. Então, ele vai ficar como se fosse um debrum mesmo, para fazer o acabamento nas laterais do nosso zíper. Agora pega aquele teu zíper de 12 centímetros e usa esse acabamento nas duas laterais. Mas ó, primeiro você vai prender um dos lados, lembra de deixar bem centralizadinho e encostando o zíper na dobra, então bem certinho, bem justo com o teu acabamento. Passa um pesponto
E daí você vai colocar o teu cursor e só então depois vai fazer o acabamento do outro lado, tá? Não esquece de colocar o cursor. Aí você já pega, já dobra o teu zíper ali no meio e tenta fazer uma marcaçãozinha bem no centro. Não vai me cortar esse zíper, pelo amor de Deus, tá? Não faz corte porque o zíper desfia até mesmo depois de costurado. Então vai lá, só faz uma marcaçãozinha com giz mesmo. Agora sim, vamos começar a aplicação do zíper na peça. Pega aquele outro zíper que não tem acabamento nas laterais, você vai pegar a cremalheira do zíper, que é a parte do direito, tá? A parte dos dentinhos plásticos, vai jogar pra baixo e vai prender só com uma costurinha de segurança, ó, só bem na pontinha, pra prender o zíper e ele não sair mais do lugar. Aí sim, você vai pegar aquele teu forro que a gente cortou na dobra, vai posicionar direito com direito das estampas se encontrando, alinha ele bem lá pelo topo e passa uma costura com um pé de máquina. Não precisa trocar o pé calcador para pé calcador de zíper, tá? Usa o pé calcador de 1/4 de polegada mesmo. Aí você vai jogar o teu forro lá para trás, vai alinhar todo mundo bonitão e vai passar um pesponto já dando acabamento e fixando a parte da frente e o forro juntos. Pesponto feito, todo mundo bem bonitão, aquela costurinha maneira, e agora a gente vai pegar o teu forro e vamos jogar ele lá pra cima. Então pega aquela ponta lá, que tá lá embaixo, joga lá em cima, alinhadinho com a tua peça e também com o topo do teu zíper, tá? E a gente vai passar mais uma nova costurinha de segurança lá em cima, prendendo esse forro no zíper. Aí você vai colocar o teu cursor, não esquece disso, por favor, e você vai passar uma costurinha, ó, em todas as laterais, nas duas laterais, já prendendo, fechando a entrada do zíper e também já prendendo o bolso no lugar. Então o bolso ficou fechadinho, tudo certinho, e a gente vai cortar aquele excesso do zíper que ficou sobrando. Sempre depois de cortar zíper, dá uma queimadinha com o isqueiro, porque daí ele sela e para de desfiar, tá bom? Agora a gente vai fazer a colocação daquele nosso zíper com acabamento. Então pega ele, cuida para o cursor estar fechando pelo mesmo lado do cursor que você já colocou. Então ó, olha bem onde eles estão fechando para eles ficarem iguais. E você vai tombar um zíper por cima do outro. Você pode fazer a marcaçãozinha ali no meio da tua peça também e alinhar com aquela marcação que tu já tinha feito no zíper para ficar todo mundo centralizadinho. Passa uma costurinha de segurança bem na bordinha para ficar todo mundo junto. E olha, ficou com a mesma distância sobrando de um lado e do outro. Agora você vai pegar um dos teus pedaços do forro, então, e vai posicionar direito com direito. Então, o direito da estampa do forro encostando no direito da estampa ali da nossa peça, tá? Alinha todo mundo direitinho, passa uma costura com um pé de gravando máquina, aí na máquina pra lembrando vocês sempre verem que um pé de eu vou máquina chegando de com o 1/4 pé de calcador polegada. perto dos cursores, eu tenho que levantar o meu pé calcador, jogar os cursores pro outro lado, pra daí sim continuar com a costura, tá? Porque realmente trabalhar com os dois cursores ali na peça dá uma atrapalhadinha. Mas é super tranquilo, não precisa se preocupar. Aí a gente vai repetir o processo, que é jogar o forro lá para o outro lado, alinhar bem bonitinho e passar um pesponto. Esse pespontinho de acabamento que você vai fazer agora, ele vai ser em cima daquele primeiro zíper que a gente já colocou. E agora, então, a gente vai alinhar a parte externa da nossa carteira com a parte interna da nossa carteira, direito das estampas se encontrando, alinha todo mundo bonitinho e repete o processo. Costurinha de segurança bem na margem, só para prender as peças juntas, e aí sim a gente vai entrar com o nosso forro. O forro encosta no forro, estampas se beijando, tá? Aí sim costura com o pé de máquina de novo e você vai fazer o mesmo processo. Joga o forrinho lá pro lugar dele, posiciona todo mundo direitinho e passa um pesponto de acabamento ali bem na bordinha com o zíper. Aí você só precisa posicionar os dois cursores ali no meio da tua carteira, bem no meio do zíper, para eles não atrapalharem na hora do fechamento da peça. Agora a gente vai fazer o fechamento da nossa carteira e eu quero te mostrar uma técnicazinha que eu uso, porque, gente, assim, ó, é muito comum quando a gente tá trabalhando com esse tipo de peça, a gente tá trabalhando com diferentes tipos de estruturador, tem costura de emenda, é comum dar diferença, mesmo a modelagem estando correta, é comum dar alguma diferencinha pequena de tamanho da parte externa para a parte interna, tá? Então, fazendo dessa maneira, você vai garantir que vai ficar tudo alinhadinho, tudo certinho, porque a gente também tem a vantagem de trabalhando com tricoline, de você conseguir dar aquela esticada e deixar os materiais do mesmo tamanho na hora da costura. Então, o que a gente vai fazer? Vai clipar a ponta ali da nossa carteira e também vamos clipar a parte ali do zíper, onde as costuras se encontram, tá? Então eu vou alinhar bem direitinho aquelas duas bordinhas ali da costura, vou colocar um clips e vou fazer isso dos dois lados da minha peça. E também, como vocês já viram, eu já alinhei
ponta com ponta, tanto do forro quanto da parte externa. Já coloquei os clipes lá na ponta e eu vou levar essa peça desse jeito para minha máquina e vou passar costuras de segurança estratégicas nesses pontos, que daí eu vou garantir que a minha peça, se ela tiver dado alguma pequena diferença de tamanho do tecido, né, que ele tenha dado uma encolhidinha ou coisa do tipo, que ela vai se encaixar e vai ficar simétrica e bonitona da mesma maneira. E você deve ter percebido que no final das contas forro ficou com forro, parte externa ficou com a parte interna da carteira, dessa maneira. Agora, antes de passar aquela costura em toda a volta para fazer o fechamento, como eu disse para vocês, eu vou passar costuras de segurança estratégicas para manter minha peça bem alinhada. Porque às vezes, mesmo usando clipes e usando o alfinete, na hora de costurar, dá uma desalinhadinha. Então eu fui lá, deixei todo mundo alinhadinho nas partes que eu queria, que eu já indiquei para vocês, e vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha, fixando esses pontos estratégicos. Então ali perto do zíper dos dois lados, e lá na ponta da minha carteira também vou fazer uma costurinha bem na borda, deixando todo mundo junto. Aí sim, eu vou terminar de clipar minha peça, vou colocar uns 2, 3 clips de cada lado, só para ajudar a deixar todo mundo mais alinhadinho ainda possível, e vou começar a fazer o fechamento da minha carteira. Agora sim, eu vou distribuir mais alguns clipes na minha peça para deixar todo mundo mais alinhado, mais distribuído o meu material, e vou fazer a costura de fechamento na minha carteira. A gente vai deixar a abertura para fechamento lá na parte do forro, tá? E lembra de deixar uma abertura considerável, uma abertura grande, porque nós estamos trabalhando com uma carteira que tem um bolso plástico. Ele é um pouquinho mais chato para desvirar, e quanto mais a gente amassar ele, também pior vai ser, porque vai ser mais difícil de a gente tirar as marcas depois, tá bom? Então assim, deixe uma abertura bem considerável, a maior que você conseguir, ali no forro. Antes de desvirar, a gente tem que cortar essas pontinhas que ficaram. Cuidado para não cortar a costura. E como ela tem vários estruturadores e tem esse bolso plástico, colocar um pouquinho de calor na peça vai nos ajudar a desvirar mais facilmente, tá? Porque a peça vai ficar mais maleável se ela estiver morninha. Então, para isso, você pode usar um secador de cabelo ou então cobrir com um paninho e aplicar um pouquinho de calor no ferro mesmo, tá? Só um pouquinho de calor deixa a tua peça um pouquinho morninha, que você vai ver que ela já vai ficar bem mais fácil para fazer essa desvirada. Aí você vai alinhar todo mundo bonitão, pode pegar um abridor de casa como esse aí, ó, pega essa partezinha ali que não tem fio, vai com bastante calma, com delicadeza para não arrebentar a tua costura, traz bem as pontinhas para fora e faz o fechamento na máquina mesmo ali do teu forro. Aí é caprichar no ferro, tá? A parte externa você pode usar o ferro sem medo, não tem perigo nenhum. Inclusive o calor que você vai aplicar na parte externa vai ajudar a dar uma alinhada na parte interna ali do bolso plástico. E não passa o ferro por cima desse visor, por favor, tá? Você vai derreter e vai estragar a tua peça. Mas no restante, em cima dos bolsinhos porta-cartões, na parte ali da aba, você pode passar também tranquilamente. Aí você vai passar um pespontinho de acabamento nessa parte ali da aba. E a única coisa que vai ficar faltando vai ser fazer a aplicação do teu botão. Para isso eu te indico, faz a simulação do fechamento, lembrando que ela fecha, a primeira dobra é bem ali na junção das costuras, mas essa segunda dobra da abinha vai ser a teu critério, tá? Se você gosta da carteira mais justinha ou menos justinha, daí você vai até o gosto. Simula o fechamento, posiciona uma aba sobre a outra, faz uma marcação com uma caneta mágica antes de fazer a furação, né, para colocar o teu botão, se certifica que ela tá toda alinhadinha, toda bonita, e aí é só você furar pode usar e qualquer botão que tem acabamento duplo, tá? Então pode ser um botão de pressão, um botão 80 ou então um botão magnético, que é o botão imã, que é esse aí que eu tô usando, contanto que ele tem acabamento de rebite duplo. Eu tô usando o número 18 e eu já fiz um vídeo mostrando como é que faz a aplicação e todas as diferenças entre os botões imãs, pelo menos os que eu tenho aqui em casa. Então se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o card aqui em cima para você ver mais detalhadamente como que faz a aplicação desse botão. E a tua carteirinha está pronta. Gente, é muito gostosinha de fazer, de verdade. Testem e me contem depois o que vocês acharam. Como eu já falei pra vocês, vocês também podem fazer essa carteira sem aquela segunda abinha, ela também fica super bonitinha. Ou então, se vocês preferirem trabalhar com uma abinha em montana, que é aquele material sintético que imita couro, que eu já usei muitas vezes aqui no canal, também pode, tá? Aí eu já deixei um molde específico para uma aba de montana lá na modelagem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem adquirir a modelagem, não esqueçam de passar lá na minha loja. Eu vou deixar o endereço de novo aqui, mas tá na descrição aqui do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, é só me chamar por e-mail e a gente conversa.
Só que chegou até aqui, muito obrigada, espero que você tenha gostado, que tenha valido a pena você perder sei lá quanto tempo da tua vida vendo esse tutorial. E, gente, eu quero agradecer demais a todo mundo que prestigia o meu trabalho, que tá aqui de alguma forma, não pode comprar uma modelagem, mas que deixa um comentário, deixa um joinha, me acompanha nas redes sociais. Você que conseguiu investir em alguma modelagem, alguma apostila minha, muito, muito, muito obrigada. Esse ano só tá acontecendo, essa felicidade da minha vida só tá acontecendo porque vocês me apoiam dessa maneira. Então, obrigada de coração, vocês fazem parte dessa vitória também.